Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 10 – Uma viagem sem volta. A loucura é um dos meios que o homem tem para perder a sua liberdade. E posso dizer que, colocando nessa interseção, medi com horror a amplitude da alienação dos habitantes desse país. Se a psiquiatria é a técnica médica que se opõe permitir ao homem deixar de ser estranho ao que o rodeia, devo afirmar que o árabe, alienado permanentemente no seu país, vive um estado de despersonalização absoluta. Essas palavras são de Frantz Fanon. Eu preciso, por uma questão de ética, te situar no mundo corrente, e para isso eu vou tomar como marco temporal o jovem Fanon, o que escreveu o Pele Negra Máscaras Brancas e agora é aprendiz do médico antimanicomial Tosqueles, que você conheceu no último episódio. E eu vou fazer isso para que você não fique se perguntando como é que era o mundo naquele tempo. Como Fanon se tornou médico, você, que está acompanhando a série, já sabe. Já sabe o contexto da luta pela França e a desilusão e a mudança de interesse. Foi o que nos trouxe até o episódio 8, ao jovem Fanon, um médico recém-formado que escreveria sua tese. O que vem adiante não é um movimento de menor valor, mas para o momento, basta dizer que Fanon, médico francês, se desiludiu um pouco com o contexto no qual ele estava inserido. Como já havia ficado claro no ensaio sobre a desalienação do negro, sua abordagem tinha um cunho expressamente social e político, o que o fez decidir da clínica clássica. Segundo Alice Cherky, depois de se graduar, ele foi mandado para Martinica, que parecia aos seus olhos apática depois da guerra. Os desejos de outrora não mais brilhavam nos olhos do povo e os de Fanon, pela luta anticolonial, cresciam cada vez mais. Não demoraria muito para que ele se sentisse dispensável naquele local. A revolução que ele esperava não aconteceria ali, num local tão acostumado. Uma frase marca muito esse período que ele passou na Martinica, e ele diz: "Na ilha encontrei mais calças do que homens." Essa seria a última vez que a Terra das Iguanas, referência do capítulo 2, veria o nosso doutor, e ele nunca mais retornaria. Fato. Incentivado por 2 conhecidos, soube do método de tratamento de Tosqueles, e assim que viu a possibilidade de trabalhar com o mesmo, em uma clínica disruptiva, fez com presteza. Em Saint-Alban, Tosqueles havia rompido com a lógica manicomial e introduzido a psicoterapia institucional, em que o hospital não era apenas um espaço de contenção, mas um organismo vivo, em diálogo com a comunidade, a cultura e o trabalho coletivo. O hospital funcionava como uma pequena sociedade. Pacientes participavam das atividades, produziam um jornal interno, compartilhavam responsabilidades e circulavam livremente, em contraste radical com o isolamento e com a violência da psiquiatria clássica. Para Fanon, esse modelo era a confirmação prática da sua intuição. A alienação não podia ser reduzida ao biológico, mas estava enraizada nas condições sociais, culturais e políticas. Foi quase 1 ano e meio de trabalho. Para que você possa procurar mais, os detalhes estão no livro de Alice Cherky, Frantz Fanon, Um Retrato. Eu vou me ater aqui ao fato de que a prática de Tosqueles coadunava muito com as ideias de Frantz Fanon, que se relacionou de maneira intensa com o então tutor. Tosqueles mais tarde falaria dessa relação de que se dava pela diferença, o poder argumentativo e da forte presença do médico martinicano. Dentre outras coisas, o que vem desse período é que, sob a tutela e mentoria de Tosqueles, Fanon consegue se qualificar e passar num concurso para o Serviço Público Francês de Saúde em Psiquiatria, e nesse momento deixa Saint-Alban.
Como psiquiatra e funcionário público francês, Fanon foi designado para o Hospital de Pontorson, em La Manche, quase uma década depois do desembarque da Segunda Guerra Mundial, que, se você não lembra, pode muito bem ver lá nos primeiros minutos do Resgate do Soldado Ryan. Situado em uma região ainda marcada pelas memórias da ocupação e da libertação, o hospital recebia ex-combatentes traumatizados e marginalizados sociais, tratados sob a lógica manicomial tradicional, é claro. A passagem de Fanon foi tragicamente rápida pelo local, uma vez que, baseado na metodologia que praticava de Tosquelés, ele organizou atividades que fugiam do padrão com os pacientes da ala psiquiátrica, tendo retirado os mesmos por algumas horas do ambiente hospitalar, o que gerou muita comoção por ter sido confundida como uma fuga em massa. E eu não posso te deixar esquecer que a psiquiatria não abraçava, na época, a lógica antimanicomial, então tudo isso era muito estranho para todo mundo. Após ser repreendido pela direção e ter essas atitudes, os internos que trabalhavam na manutenção do hospital fizeram greve, e o que foi o estopim para a saída do jovem médico. Funcionário público e insatisfeito com a apatia do local, ele se candidatou para uma vaga recém-aberta no que viria a ser o mais novo fronte da luta francesa pela manutenção do imperialismo. Inquieto, Fanon vai para uma viagem sem volta, onde ele começaria a se construir como revolucionário. O escritor de Pele Negra e Máscaras Brancas chega ao local que mudaria sua vida inteira de maneira irreversível, Bilda, na Argélia. Mas para falar desse local e da influência francesa, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Se você chegou na série nesse episódio, eu já vou te pedir um favor. Volta lá no início, pois, como a gente tinha combinado lá no episódio 8, eu vou seguir uma ordem cronológica e vou precisar de conceitos que eu já passei na primeira fase da série. E por mais que a gente já esteja conversando aqui há uns 7 minutos, eu vou dar uma pausa agora para você fazer isso e depois você pode voltar para esse ponto aqui do episódio. 7 minutos e pouquinho, beleza? Vou parar agora. E se você que me ouviu quiser fazer um refresh também, aproveita essa pausa, volta um pouquinho e volta lá no episódio 3, As Ilhas, beleza? Bom, voltando. Por muito tempo eu me perguntei o que a Argélia tinha a ver com a França, e essa resposta a gente vai construir juntos a partir de agora, em um breve, e eu disse um breve resumo. E ele é o seguinte. Tudo começou como um incidente, que por si só parecia quase banal. Em 1827, ainda sob o eco das guerras napoleônicas, ocorreu o chamado Incidente do Leque. A Argélia, à época, não era um Estado nacional moderno, mas parte do Império Otomano, organizada como regência sob o comando do Dey de Argel. Situada numa costa estratégica do Mediterrâneo, a região era temida pelo seu poderio naval, tanto no comércio quanto nas ações de guerra. Acontece que, durante as guerras napoleônicas, a França havia comprado grandes quantidades de trigo e de grãos dos comerciantes argelinos para alimentar o seu exército. As transações foram intermediadas pelos negociantes judeus locais. Seus nomes eram Bakri e Busnache, que adiantavam as mercadorias à França. A monarquia, restaurada, porém, se recusava a pagar integralmente a dívida. Essa tensão financeira azedou as relações. O Dey insistia no pagamento enquanto Paris enviava como cônsul Pierre Deval, um diplomata arrogante e especialista em adiar negociações. O impasse transformou-se em humilhação. De um lado, o governo exigindo respeito, de outro, uma potência europeia surpreendentemente se recusava a tratá-lo como igual. No dia 29 de abril de 1827, durante uma audiência oficial, o Dey Hussein III perdeu a paciência. Após mais uma resposta evasiva de Deval, levantou um leque cerimonial e encostou-o no rosto do cônsul. Não foi mais do que um tapa de leve. O francês transformou o gesto em uma ofensa à honra nacional. Exigiu desculpas, o Dey se recusou. Paris reagiu com um bloqueio naval de 3 anos. Em 1830, o rei Carlos X, pressionado por crises internas, usou o episódio como um pretexto para lançar uma invasão em larga escala. O leque foi apenas uma desculpa, o objetivo era estratégico: controlar o Mediterrâneo, disputar espaço com os britânicos e espanhóis, explorar as terras férteis do Maghreb e oferecer à monarquia um golpe de prestígio. O desembarque de 1830 marcou o início da ocupação, que logo se converteu em colonização. Em 1848, a Argélia foi declarada parte da França e organizada em departamentos, mas essa integração só valia para os colonos europeus. Aos nativos cabia o Código Indigená, impostos punitivos, exclusão política e confisco de terras. A colonização foi agrária e demográfica.
Camponeses franceses pobres ocupavam terras expropriadas, reconfigurando com a economia a favor da metrópole. As colheitas tradicionais deram lugar a monoculturas de exploração. Milhões de argelinos foram empurrados para a margem da sociedade. Isso te lembra algum outro país? A população não se submeteu em silêncio, é claro. O Emir Abdelkader, entre 1832 e 1847, organizou uma resistência de guerrilha que uniu tribos e formou um símbolo de luta. Ele foi derrotado e capturado, mas a chama permaneceu acesa. A França respondeu com massacres, incêndios de aldeias e tentativas de apagamento cultural. A língua árabe e a religião islâmica foram tratadas como obstáculos a serem esmagados. O ressentimento se transmitiu por gerações. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de argelinos lutaram sob a bandeira da França contra o nazismo. Eles esperavam que o sangue derramado fosse recompensado com cidadania e liberdade. Em vez disso, receberam um massacre. No dia 8 de maio de 1945, enquanto a Europa comemorava a vitória sobre a Alemanha, manifestações em Sétif e Guelma foram reprimidas com violência brutal. Estima-se que milhares tenham sido mortos em uma única semana. Ficou claro, Paris não abriria mão da Argélia. Do outro lado do Império, a França estava atolada desde 1946, na Primeira Guerra da Indochina. Ali, o Viet Minh de Ho Chi Minh desafiava uma potência europeia com táticas de guerrilha e apoio popular. Quando a fortaleza de Dien Bien Phu caiu, em 1954, o mundo assistiu atônito o exército camponês derrotando a metrópole. E para você não se perder no tempo, do outro lado do mundo, nessa época, Muhammad Ali estava se recusando a lutar na guerra. E para você ter um pouco mais de localização na ficção, é essa guerra que gera o famoso Rambo, beleza? Ele é um veterano da Guerra do Vietnã. Para os argelinos, a lição foi clara. Muitos jovens magrebenhos, que ainda servindo na Indochina, voltaram para casa com a experiência de combate e com a certeza nova. O colonizador não era invencível. Isso foi um alívio, e um alento e uma esperança. Foi nesse cenário que, em 1953, o jovem Dr. Frantz Fanon chega à Argélia para chefiar o setor de psiquiatria do Hospital de Builda Joinville. Ele encontrou um país marcado por mais de um século de violência colonial e pela memória fresca do massacre de 1945 e pela inspiração vietnamita. O silêncio aparente nas ruas escondia uma convicção crescente. A luta armada não era apenas necessária, mas era possível. Ali, definitivamente, a carreira de Fanon mudaria drasticamente. E a gente vai falar mais disso depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso. E agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar a Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem em mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso, você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração a você que já apoia o Parentalidade Preta.
Isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do nosso 10º episódio da série Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui no podcast Parentalidade Preta. Antes de retomar, eu preciso dar um recado aqui. Bom, eu tô gravando esse episódio à noite, é claro, como você bem deve saber, por ter crianças em casa e tal. E nesse horário eu tô aqui no quarto, que eu chamo de estúdio, com o meu cachorro. Ele ronca muito, é um bulldog francês. Ele ronca muito e muito ao longo dos episódios vai aparecer o barulho do ronco dele, que é esse aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes parece um barulho de pum na narração. Então, se você ouvir esse barulho durante os episódios, lembre-se que esse episódio e esse podcast é feito em casa e eu tenho meu cachorrinho aqui, porque ele é meu secretário, ele fica aqui do lado, beleza? Mas voltando. Aimé Césaire uma vez disse: a Europa é indefensável. Eu acho que nessa altura da série e do campeonato, como eu gosto de falar aqui, você já deve ter percebido pelo menos um motivo para acreditar nisso, em como a máquina colonial subverte e toma para si, sem pedir licença nem vênia. O norte da África é conhecido como Maghreb, uma região que engloba Tunísia, Argélia e Marrocos. É importante distinguir os países, mas a origem magrebina deles é a mesma, porque ambos passaram por basicamente os mesmos processos de dominação colonial francesa e lutas de libertação. Voltemos à Argélia. Depois de uma série de eleições duvidosas e manobras políticas para manter a França no braço imperialista do governo, que, diga-se de passagem, diferente de outras colônias, afirmava que a Argélia era parte do território francês, a ideia dos processos políticos era manter a hegemonia da metrópole através de marionetes, como em outras nações africanas. Anos de tensão antecederam o ponto de inflexão para o início dessa caminhada sem volta. Como eu tinha dito, após a Segunda Guerra Mundial, a Argélia viveu uma escalada de tensões que culminaria na criação da Frente de Libertação Nacional, a FLN, em 1954. O ponto de ruptura ocorreu que, em 8 de maio de 1945, o massacre de Sétif e Guelma, que eu falei no primeiro bloco, de tantos protestos nacionalistas foram brutalmente interrompidos pelas forças coloniais francesas, deixando dezenas de milhares de mortos. Foi muita gente mesmo. A partir daí, muitos argelinos concluíram que a independência não viria por meios pacíficos. Surgiram partidos como a União Democrática do Manifesto Argelino, o DMA, e o Movimento pelo Triunfo das Liberdades Democráticas, o MTLD. Dentro desse último, militantes criaram a Organização Especial, o braço clandestino que preparava a luta armada. Nos anos de 1950, o MTLD mergulhou em disputas internas e os radicais da antiga Organização Especial passaram a defender que a via política havia fracassado. Em 54, esses grupos se reorganizaram no Comitê Revolucionário de União e Ação, o CRUA, com o objetivo de unificar as forças e planejar a insurreição. Em julho, o CRUA se transformou na FLN. Em 1º de novembro, lançou a Toussaint Rouge, o Dia dos Santos Vermelhos, uma série de ataques coordenados que iniciou oficialmente o início da Guerra da Argélia e a luta pela independência. O recém-transferido psiquiatra funcionário público francês chega à Argélia no final dessa efervescência inicial. O estopim estava aceso e o barril de pólvora pronto para explodir. A tensão pesava o ar. O trabalho de Fanon seria no hospital psiquiátrico em Bilda, a 45 quilômetros da capital Argel. Retomando o contexto da época, do departamento colonial, também explicado até o presente momento, obrigado, eu vou ler o que Alice Scherk, no livro Frantz Fanon, um retrato, diz, abre aspas, nos anos de 1950, a existência de cotas era aceita sem discussão como um dado evidente do fator natural. Assim, circulava livremente entre os estudantes de medicina o seguinte provérbio. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu quero que você se lembre do que eu falei lá no episódio 7, onde nós três, você, Fanon e eu, conversamos sobre a formação dos médicos. E eu vou até dar uma pausa na fala de Alice, porque eu vou incluir aqui um trecho que eu vou resgatar de lá. Abre aspas dentro desse abre aspas, beleza? Vamos lá. Utilizaremos aqui os principais trabalhos dedicados a essa questão pela Escola Psiquiátrica da Faculdade de Argel. As conclusões das pesquisas empreendidas durante os mais de 20 anos foram objetos, contém lembrar, de cursos superiores na Academia de Psiquiatria. Assim, os médicos argelinos graduados pela Faculdade de Argel tiveram de ouvir e aprender que o argelino é um criminoso nato, fecha aspas. E aí eu retomo a fala de Alice, que eu interrompi, voltando, abrindo aspas novamente. Assim, circulava livremente entre os estudantes de medicina o seguinte provérbio:
Se você é um homem europeu, você tem 95% de chance de ser admitido em um internato de medicina. Se você é uma mulher europeia, logo cristã, você tem 75% de chance. Se você é um homem judeu, 50% de chance. Mulher judia, 25% de chance. Homem muçulmano, nativo, 10% de chance. E segundo Alice, a autora, o provérbio terminava aqui, pois as mulheres nativas muçulmanas que poderiam candidatar-se ao internato eram estatisticamente invisíveis ou inexistentes. A segregação não se manifestava apenas em ações, mas também no pensamento. Fecha aspas. Digamos que por um delírio leviano, nós aqui, veja bem, eu disse um delírio leviano, consideremos que tudo que está na Argélia é francês. Agora imagina que um hospital argelino é um hospital francês. Se você for um argelino, nesse contexto precisa de tratamento médico, tem sorte, uma vez que os hospitais são mantidos pela metrópole. Seria ótimo. Claro que não. O contexto em que o nosso doutor chega é bem diferente. No hospital onde foi lotado, o Hospital Psiquiátrico de Bill da Joinville, Fanon se depararia com uma realidade totalmente diferente. Alas para os nativos e alas para os franceses. Cabe aqui ressaltar que a Escola de Psiquiatria de Argel seguiu o método do Dr. Poró, a teoria da diferença genética, que atestava o subdesenvolvimento do cérebro do norte-africano. E a gente falou disso lá no episódio 7, daquela galera que dizia que o norte-africano médio é igual a um europeu lobotomizado. E ainda falando das alas, ainda que houvesse leite suficiente no lado francês e faltasse nos argelinos, não era permitido o uso do outro contingente reservado para os colonos. Esse foi o primeiro choque, mas Fanon foi discípulo de Tosquelez, e isso mudaria drasticamente. Como diretor da ala psiquiátrica, mudou as acomodações dos enfermos de maneira que ficassem agrupados os níveis de comorbidade, digamos assim. Isso significa que as pessoas se agrupavam de acordo com a gravidade da sua loucura. E isso vai mexer drasticamente nas estruturas da organização. Fanon vai promover uma reforma psiquiátrica naquele local, fomentando uma mudança cultural gigantesca, tanto que vai se empenhar em capacitar todos os interessados e promover simpósios sobre a sua clínica. Maiores detalhes sobre isso você vai ver nos livros e nas biografias, principalmente na de Alice Sherk, que eu estou me guiando para completar esse especial aqui. O fato é que a posição e o posicionamento de Fanon vão lhe render notoriedade. Os métodos do reformista vão abalar as estruturas do hospital e principalmente fora dele. Seu nome vai se tornar popular, algo que vai ser de adesão quase total dos profissionais daquele local. E isso vai se desenvolver por anos. Enquanto isso, do lado de fora, os conflitos da FLN se intensificam, até que em 1955 ele tem contato com uma associação que buscava apoio financeiro para as famílias de militantes que encontravam-se presos. Em seguida, segundo comenta Davidson Faustino, em Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, baseado no texto de Alice Sherk, em um segundo momento ele foi solicitado que tratasse de combatentes que estavam sofrendo de distúrbios psíquicos decorrentes da tortura imposta pelo Estado francês. E é nesse momento então que nasce o Frantz Fanon do Novo Testamento. Não o autor que alguns reduzem a debate sobre masculinidades pretas, mas o revolucionário que muitos ainda não enxergaram por completo. Aquele que apareceu aqui nos episódios 3 e 4, se você não ouviu, recomendo demais. No hospital, Fanon vivia em duas frentes. Durante o dia, tratava pacientes e oferecia socorro a feridos franceses e aplicava seus métodos psiquiátricos. À noite, atendia rebeldes separatistas marcados em seus corpos e mentes pela violência colonial. A Guerra do Vietnã surgia como a prova de que resistir era possível, e a partir de 1955 tornou-se impossível para ele não tomar partido. Entre 1954 e 1956, Fanon usou sua posição no hospital de forma clandestina para apoiar a luta. Ele tratava dos guerrilheiros feridos e oferecia treinamento médico e até utilizava as instalações do hospital como ponto de apoio à resistência. Em fevereiro de 1955, publicou o artigo Antilianos e Africanos, que a gente leu lá no episódio 5, na revista O Estudante Negro, no qual questiona a ideia de uma unidade metafísica entre africanos e afrodescendentes. E como ele afirma, abre aspas, quando se diz povo negro, se supõe sistematicamente que todos os negros estão de acordo com certas coisas, que existem entre eles um princípio de comunhão. A verdade é que não existe nada a priori que possa supor a existência de um povo negro. Que haja um povo africano, eu acredito. Que haja um povo antiliano, eu acredito. Mas quando me falarem desse povo negro, esforço-me por compreender. Então, infelizmente, compreendo que há nisso sim uma fonte de conflitos. Então, tento dissuadir essa fonte. Essa é uma parte do texto que você vai encontrar no livro Por uma Revolução Africana, que traz um compêndio de textos políticos de Frantz Fanon, que inclusive dessa época.
radicalidade da sua postura fez crescer a perseguição. A polícia passou a vigiá-lo e seus colegas de trabalho sentiram o peso dessa pressão. Davidson Faustino, em Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, descreve o fardo dessa rotina. Abre aspas. Ainda assim, a pressão aumentava a cada dia e a vida de Fanon se tornava um inferno. Poderia passar uma noite em claro operando um guerrilheiro ferido a bala e no dia seguinte ter que reunir forças para passear com os pacientes na praia. De manhã, visitar as telas coloridas pintadas pelas internas da ala feminina e à tarde usar a ambulância clandestinamente para levar um militante gravemente ferido ao pronto-socorro em outra cidade. De manhã, ouvi os relatos de um paciente que enlouqueceu depois de ter seu órgão genital decepado durante o interrogatório policial e à tarde ouvir um paciente que enlouqueceu depois de mutilar os interrogados. Fanon estava a ponto de desmoronar. O ponto de ruptura veio em março de 1956, quando o governo francês aprovou a Lei de Poderes Especiais, intensificando a repressão contra a Frente de Libertação Nacional. Em protesto, Fanon renunciou ao cargo de psiquiatra em Bilda. Na carta de demissão enviada ao ministro residente Robert Lacoste, denunciou a desumanização sistemática dos argelinos colonizados e descreveu o mundo colonial como maniqueísta, uma realidade que separava e desumanizava, tratando nativos como animais. Essa carta não foi apenas uma despedida, foi um gesto simbólico que marcou a sua ruptura definitiva com a França. Após sua renúncia, se comprometeu totalmente com a causa argelina. Exilado na Tunísia, onde a FLN mantinha uma filial, assumiu as funções de militante e de intelectual engajado. Fanon tornou-se editor do jornal El Moudjahid e escreveu sob pseudônimos artigos que expunham brutalmente o colonialismo e defendiam a libertação. Foi nesse espaço que o seu estilo incendiário foi forjado, preparando o terreno para a radicalidade de Os Condenados da Terra. Mas que médico, ele se transformava em diplomata e porta-voz, levando a causa argelina e o panafricanismo a fóruns internacionais. Foi nesse percurso de Bilda às trincheiras, da carta de demissão ao jornal clandestino, da clínica ao palco internacional, que Fanon consolidou-se como um dos maiores teóricos da descolonização. O homem que antes escrevia de dentro do hospital psiquiátrico agora se tornava a voz dos povos colonizados. Ele não falava mais apenas como médico, mas como combatente, diplomata e porta-voz de um mundo em chamas. Sua escrita, forjada entre o bisturi e a metralhadora, não buscava apenas compreender, mas sim transformar. E à medida que a Argélia ardia, Fanon também ardia. O tempo da análise estava ficando para trás, e o que surgia era uma linguagem afiada como a lâmina, pronta para cortar o véu das ilusões coloniais. É impossível recuar, o mundo se aproximava e exigia dele não apenas o pensamento, mas o fogo. Agora ele estava pronto para os condenados da Terra. E você vai ouvir mais sobre ele no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. Especificamente nesse episódio, eu usei trechos do Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, de Davidson Faustino, Frantz Fanon, um retrato de Alice Scherk e Frantz Fanon, por uma revolução africana, de Frantz Fanon. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos, o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.